falar é mais do que apenas comunicação. Também afeta a forma como percebemos as cores e a capacidade do cérebro de lidar com as crises. A capacidade de falar também é acompanhada por momentos misteriosos. Porque os autores têm a capacidade de ouvir seus personagens fictícios falar. Essa linguagem pode realmente prever um rompimento 3 meses antes do término do relacionamento. Mergulhe, nessas e outras joias estranhas, os principais fatos bizarros sobre conversas. Embora o motivo não seja claro, à medida em que envelhecemos, algumas pessoas são menos propensas a falar sobre experiências anteriores. Quando compartilham memórias, as pessoas mais velhas descrevem com menos detalhes do que os mais jovens. Os cientistas descobriram isso ao monitorar 102 pessoas idosas. O Grupo Ouro sabia que estava monitorando por meio de um aplicativo móvel. No entanto, eles nunca foram informados quando os cientistas iriam ouvir. Eles também não foram informados sobre o verdadeiro conteúdo do estudo. Veja quantas vezes os voluntários falaram sobre seu passado espontaneamente. A idade dos voluntários varia de 65 a 90 anos. Após 4 dias de espionagem, os cientistas começaram a notar uma tendência. Em comparação com os participantes mais jovens, os mais velhos, neste grupo falavam menos sobre suas memórias e, quando faziam, eram menos abertos aos detalhes. Pode haver razões para mudanças no cérebro relacionadas à idade. No entanto, atualmente não há evidências reais para provar essa teoria. Sempre tem aquele cara parado no canto resmungando para si mesmo. Ele tem que ser um louco, ou algo do tipo porque está se referindo a si mesmo na terceira pessoa. Mas um estudo em 2017 mostrou que a pessoa que se comunicar sozinho, pode simplesmente ter melhores habilidades de enfrentamento do que os outros. A Universidade do Estado de Michigan conectou 89 voluntários a vários dispositivos de leitura cerebral e, em seguida, vibrou-os com imagens ou memórias perturbadoras. Conforme as instruções, os participantes levemente traumatizados conversaram consigo mesmos. Alguns se questionaram na primeira pessoa, porque estou chateado, enquanto outros usaram a terceira pessoa. Por exemplo, alguém chamado John Smith diria, porque John Smith está chateado. Aqueles que se consolaram na terceira pessoa experimentaram algo notável. Seus cérebros descarregaram a sobrecarga de emoções em um segundo. Aparentemente, falar consigo mesmo como se fosse outra pessoa coloca um pouco de distância entre você e o problema. Isso dá ao cérebro mais resiliência contra emoções estressantes, o que leva a melhores habilidades de enfrentamento em uma situação difícil. Por algum motivo, os pesquisadores queriam desvendar se a linguagem poderia adivinhar um casal infeliz. E não apenas com algo tão claro como argumentos para discutir um rompimento. Em vez disso, o estudo vasculhou 1 milhão de postagens online para achar uma maneira oculta de as palavras indicarem que a lua de mel acabou. Notavelmente, as postagens mostraram uma ligeira diferença entre os casais. Ele apareceu 3 meses antes de uma separação e até mesmo a pessoa que acabou sendo dispensada começou a fazê-lo. A alteração mais comum envolve pronomes. As pessoas começaram a abandonar palavras relacionadas a casais, como nós, nosso ou nós, por palavras autocentradas como eu, meu e eu. Curiosamente, nunca importava sobre qual assunto eles estavam postando. A alteração de pronome estava em todas as partes. Em 2018, os cientistas convidaram os pacientes para dormir em um laboratório. Depois de ouvir vários diálogos oníricos, os resultados chegaram. A grande parte da conversa durante o sono era absurda. Isso não significou nada. Algumas pessoas até riram durante o sono. Mas então havia os verdadeiros sonhadores que faziam sentido e falavam usando um idioma gramaticalmente correta. Curiosamente, a maioria dos enunciados foi negativa. Quando comparados juntamente a estatística média de pessoas que falam quando estão acordadas, os que dormem disseram não, 4 vezes mais. Alguns até se tornaram agressivos ou usaram idioma abusiva. Na realidade, bombas F pareciam ser uma palavra favorita. Apareceu 800 vezes mais nos lábios das pessoas que dormiam do que no mundo acordado. O comportamento birrento é misterioso, mas uma teoria poderia explicá-lo. Se certo, como argumenta a teoria, os sonhos são simulações naturais que preparam as pessoas para confrontos, medos e perigos da vida real. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem abaixo sugestões de vídeos. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like.